Eu entro em tua presença neste momento e peço ao Senhor a tua proteção, Senhor. Toma posse desse ensinamento, pois o Senhor sabe que eu não sei de nada, eu não sei nem o que eu vou falar, Senhor, mas que o teu Espírito dê a necessidade da igreja hoje. Coloca teus anjos aqui no altar, na porta da igreja, no coração do teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tá bom, irmão Zé? Não, olha aí, tá bom? Baixa só mais um pouquinho, Lucas. Ok, som. Ok. Som. Tá bom a altura? Tá incomodando, não? Glória a Deus. Então, qual é o tema nessa noite? O Espírito Santo em primeiro lugar. Olha para o seu irmão e diga: está colocando o Espírito Santo em primeiro lugar? Colocar o Espírito Santo em primeiro lugar é dar total decisão a Ele. Total controle, total... Tudo que você vai fazer, você tem que deixar Ele dirigir a sua vida. Todo passo, tudo que você projetar, avaliar, você vai ter que colocar na mão do Espírito Santo. E a decisão que Ele der a você, você vai ter que acatar. Porque muitas vezes nós até oramos a Deus, até pedimos a Ele que revele, que dê isso, dê aquilo, mas a decisão de Deus muitas vezes não é acatada pelo povo de Deus. Você sabe disso? Uma coisa é você pedir a Deus, outra coisa é você acatar a decisão dEle. Porque a decisão de Deus, aprenda, sempre ao contrário à sua. A decisão de Deus sempre é o contrário à nossa. Aprenda isso hoje. Agora, para o nosso próprio bem. Porque nós temos uma tendência de desandar. Você sabe disso? Nós temos uma tendência de pegar caminhos diferentes. E por causa do amor dele, da misericórdia dele, muitas vezes nós não entendemos que tem coisas que nós queremos, tem coisas que nós projetamos, tem coisas que nós colocamos diante de Deus, que mesmo assim Ele não aprova. E aí muitas vezes você diz: Deus me abandonou, Deus não escuta a minha oração, Deus não escuta o meu clamor. Mas não é que Ele não escuta, é porque Ele vai procurar dar o melhor para a sua vida. Diga glória a Deus. Tem coisa que aos seus olhos parece bem, mas é caminho de morte para você. É caminho de destruição. Tem coisa que nós queremos que o Senhor não permite. É verdade ou não é? Tem viagem que você quer fazer que Deus não deixa. Tem casamento que você quer casar que Deus não permite. Tem comércio que você quer abrir que Deus não deixa, porque Ele sabe que vai quebrar amanhã. Tem muitas coisas que nós queremos fazer que o Espírito Santo não permite e nós achamos que é o diabo. Nós até achamos que é o diabo, mas não é, é Deus dando o livramento à tua vida. Diga glória a Jesus. Ele sabe do amanhã, Ele sabe o melhor para você. Então quando você coloca a sua vida diante do Espírito Santo, que você deixa Ele dirigir a sua vida e você não fica questionando com a atitude de Deus, com o que Ele vai projetar na tua vida, você vai ter uma vida abençoada. Diga glória a Deus. Que aparentemente parece que não é Deus, mas é Deus dando o livramento a você. Tem coisas que Deus, irmão, Ele não permite em nossas vidas, porque Ele quer o melhor para você. Olha para o seu e diga: Deus quer o melhor para você. Mas o problema é nós colocar Jesus em primeiro lugar. Sempre é o nosso interesse. Sempre é aquilo que vai nos agradar. Nós nunca queremos uma palavra de Deus que vá em confronto conosco. Você sabia disso? A gente ora a Deus, você até permite que Deus toque em certas áreas da sua vida, mas tem coisa na tua vida que você não deixa Deus tocar. Tem coisa que você diz: Deus, toca nisso, mas tem coisa que Deus
muitas vezes já falou conosco várias vezes para nós deixar, para nós abandonar, mas nós resistimos à direção do Espírito Santo. E é por isso que muitas vezes Satanás ele tem poder na vida de muitos cristãos. Porque Deus tenta até ajudar, Deus tenta até colocar a pessoa no lugar correto, na situação certa, mas nós não permitimos a operação de Deus agir, e com isso nós trazemos para a nossa vida problemas que vai causar destruição em nossas vidas. Você sabia disso? Por quê? Porque você não deixa Deus tocar onde Ele quer tocar. Olha para seu irmão e diga que quer ser vitorioso. Deixa Deus tocar onde Ele quer tocar. Ah não, pastor, tem coisa na minha vida que eu não deixo Deus tocar não. Ah, não deixa não? Não deixa não, pois tu vai sofrer. Tem muitas bênçãos que estão amarradas no mundo espiritual, não é por outra coisa não. É porque você não deixa Deus tocar onde Ele quer tocar. Se lembra quando Jesus disse... O som está estranho, tá? Luca, você se lembra quando Jesus disse que se você guardar a palavra dele, ou é as pílulas, Luca, ou alguma coisa está acontecendo, está mudando. Deus ele falou na sua palavra que se nós guardar a palavra dele, tudo quanto nós pedimos, ele dá. Você sabia disso? Mas a pergunta é, Deus vai te dar alguma coisa quando Ele pede a você também e você não faz? Sim ou não, Ele vai dar? Nós só queremos receber, sim ou não? Mas quando Deus pede a você, você não dá. Dá o que, pastor? Simplesmente a vontade dEle. É difícil fazer a vontade de Deus? É difícil? É difícil nós fazer o desejo dele, é difícil você obedecer a palavra de Deus, é difícil? Ah, pastor, é difícil. Ah, pois me perdoe, você não vai receber bênção nenhuma. Porque as bênçãos de Deus é só para quem guarda a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. É por isso que muita gente... Ok, som. Ixi, agora piorou. Ok, pessoas, agora melhorou, tá bom. É por isso que muitas pessoas não passam do que é. Vê muitas pessoas do seu lado recebendo bênção, vitória, mudança. Mas a pessoa se pergunta, mas por que eu peço a Deus e Deus não me escuta? Por que é que fulano recebe bênção, ciclano recebe bênção, fulano conta testemunho, e eu tenho um ano dentro da igreja, mas nada vem daquilo que eu peço a Deus? Não é outra coisa, é porque você não está fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós somos religiosos. Ser crente na igreja é fácil. Nós dizer que amamos a Deus é fácil, nós pregar a palavra de Deus para as pessoas é fácil. Eu quero ver nós fazer aquilo que nós pregamos. Colocar o Espírito Santo em primeiro lugar. Olha para seu irmão, está colocando o Espírito Santo em primeiro lugar? Diga, se não tiver, não reclame não. Se alguma coisa está dando errado na sua vida, o problema é teu. Deus erra? Deus erra? Deus é mentiroso? Deus falha? Ele não cumpre com a sua palavra? Então o problema está em nós, não é em Deus. Você entendeu agora que o problema está em nós, não é em Deus? Porque Ele não mente, Ele não falha, Ele cumpre com a palavra dEle, mas se eu não estou recebendo bênção de Deus, é porque ainda tem coisa na minha vida que eu tenho que deixar. Tem coisa na tua vida que você vai ter que abandonar. Jesus disse que quer vir até mim, quer ter um tesouro no céu. Então Jesus disse, siga-me, tome a tua cruz.
E o problema de muitos cristãos hoje é porque não quer guardar a palavra, então não quer carregar a sua cruz, quer viver uma vida, irmão, de religião. Que eu vou para a igreja, eu louvo, eu prego, olha, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não quero nem saber de guardar a palavra de Deus. Por isso que muitas orações não são ouvidas por Deus. Porque para eu receber vitória, receber bênção de Deus, eu tenho que achar, Deus tem que achar graça diante dos olhos dele em minha vida, sim ou não? Você se lembra quando Daniel entrou em jejum e oração, e o primeiro dia que ele dobrou o joelho dele, Deus inclinou seus olhos, seus ouvidos e ouviu a oração de Daniel. E Daniel continuou orando, clamando, buscando uma resposta de Deus. Com 21 dias, quando um anjo chegou, olha o que o anjo disse a Daniel: homem amado, homem que guarda a palavra de Deus. Deus escutou a tua oração desde o primeiro dia, Daniel. Mas houve guerra, houve lutas espirituais, mas nós estamos aqui dizer para você que Deus enviou a tua vitória. Diga glória a Deus. Então, um crente que guarda a palavra de Deus, você pode passar um dia, 2, 3, uma semana, você pode passar até um mês, o anjo de Deus vai batalhar em teu favor e vai romper as nuvens negras e vai trazer a tua vitória. Diga glória a Deus. Seja a área que for, Deus vai enviar a tua vitória, mas é preciso você dar ouvido a Deus. Olha, será que o anjo vindo até você, ele pode dizer isso para você hoje? Homem amado, mulher amada, que guarda a minha palavra, será? Ou nós estamos trocando Deus por outras coisas? Será que Deus está em primeiro lugar? Ou é o celular, o orgulho, a prepotência, a desobediência, né? A vaidade, as novelas da vida, os encantamentos da vida. O mundo tem muitas coisas que nos atraem. O Espírito Santo, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. É a palavra de quem? Deus. Colocar o Espírito Santo em primeiro lugar é a palavra. É viver ela, amar ela, guardar ela. Firmadas no nosso coração. Ela tem que estar onde? No coração. Mas muitos, a palavra de Deus está na tripa. Não é no coração, é no bofe. Muitos, a palavra de Deus não está aqui, olha. Está no pulmão, no bofe. Sabe o que é bofe? É o pulmão. Irmão, quem ama Deus não trai Deus. Quem ama Deus nega a si mesmo. Quem ama Deus não se importa com sua vida. Quem ama Deus, tudo que Ele pede, nós fazemos. É verdade ou não é? Quem ama Deus, você acha melhor perder do que ganhar. Quem ama Deus, tudo que Ele pede a você, você diz sim, meu Senhor, irei fazer sim, obedecerei. Mas quando nós não amamos Deus, irmãos, nós se tornamos rebeldes diante de Deus. Nós não... Eu posso até estar pregando aqui para você hoje mesmo você pode sair por essas portas revoltado com o pastor. Você sabia disso? Porque o pastor está pregando, eu estou pregando a palavra, e você pode até sair revoltado hoje. Mas você sabe por quê? Porque muitas vezes a palavra vai bater, se lembra do que o começo da pregação? Naquilo que você não quer deixar. Senhor, vou relembrar para você, Senhor, toca nisso, mas nisso eu não aceito, Senhor. Pronto. E a palavra de Deus, quando bater nessa área de cada um de nós, nós temos uma tendência
de se revoltar, de achar até que é o pastor. Vocês se lembram da oração que eu fiz? Eu vou falar, eu não sei de nada, vou falar o que o Senhor mandar. Então, a doutrina, ela é justamente para colocar nós no caminho de volta. Muitas vezes, quando nós saímos do caminho, a doutrina, ela é para nos colocar novamente no caminho da justiça de Deus. Quando você se desvia para a esquerda, quando você se desvia para a direita, a doutrina é o amor de Deus por tua vida, para colocar nós novamente no caminho da salvação. Diga glória a Deus, porque se Deus não pregar a doutrina na igreja, o povo se desvia. Você sabia disso? Aí nós saímos para casa, eita meu Deus, Deus cobrou novamente, Júnior. Eita, Deus não quer que eu faça isso. Olha, Deus não quer que eu assista novela. Deus não quer que eu faça isso, faça aquilo. Oh meu Deus, oh Pai, tá bom Senhor, eu vou obedecer, eu não vou mais desobedecer não. Se nós não obedecer, problema nosso. Mas se nós obedecer, bem-aventurados são vocês, diga glória a Deus, porque Deus dará a vocês a vitória. Deus dará. Não vai ter inveja, não vai ter praga, não vai ter maldição, não vai ter o inferno que se levante contra a sua vida. Por quê? Porque a palavra a qual você obedece, ela será o teu refúgio e a tua fortaleza. Diga glória a Jesus. Olha para seu irmão, dê um sorriso. Isso. E diga, ô minha irmã. Diga, não tem jeito não. Esse pastor é enjoado mesmo. Mas é para o nosso bem. É ou não é? É para guardar a palavra. Ou vocês querem um pastor que diga, não, fica à vontade. Vocês estão tudo certo, vão tudo para o céu da boca da onça, né, Júnior? Eu vou fazer a minha parte, é tentar levar para o céu. Mas quem quiser se perder, fica à vontade, né? Então em Filipenses 1:20 diz: sendo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei o quê? Confundido. Em outras palavras, em nada serei o quê? Preso. Olha para seu irmão e diga em que você está preso. Porque naquilo que você tiver preso, você vai estar confundido. Aí ele diz, olha, em nada serei o quê? Acusado. Confundido é acusado, desmoralizado, envergonhado. É tão lindo quando as pessoas envergonham você ou eu. É verdade ou não é? É tão lindo quando as pessoas falam mal de você ou de mim. É tão lindo quando as pessoas, em vez de glorificar a Deus através da tua vida, as pessoas vão falar mal de você. É tão lindo, não é? Mas ele diz ali, nada serei confundido. De outras palavras, ninguém vai poder me acusar, porque eu ando guardando a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Deus, eu carrego a cruz, eu não tenho com que me envergonhar. É tão lindo quando as pessoas dizem, ô mulher de Deus, eu queria que minha filha fosse como ela. Eu queria que meu filho fosse como aquele homem. Aquele homem é uma bênção. Ele é crente na igreja, é crente em casa, é crente no trabalho. Ele é uma bênção. Olha, eu tenho um prazer de estar perto dela, de perto dele. Olha, eu tenho um prazer de chamar ela para orar em mim, ele para orar em mim, porque ele tem a presença. Eu sinto a presença de Deus quando ele ora em mim e ela ora em mim. Agora, quando as pessoas olham para você e dizem, Deus me livre, não quero que ore em mim. É triste quando as pessoas não vê Deus na nossa vida, meu irmão. É triste. Quando você tem a presença do Espírito Santo, não precisa você pedir para orar em ninguém, as pessoas te procuram. Você sabia disso? Não precisa. Aonde você vai passando, as pessoas dizem, ei fulana, vem cá por favor. Porque você coloca o Espírito Santo em primeiro lugar, e eu sei que Deus está na tua vida. Vem aqui orar na minha casa, vem orar aqui no meu filho, no meu marido. Olha, eu estou doente, ora por mim para Deus me curar.
Porque dever Deus na sua vida, sim ou não? Agora, se as pessoas olham para você e não vê Deus, essas pessoas vão chamar você para orar? Se essas pessoas não vê o Espírito Santo em primeiro lugar na sua vida, essas pessoas vão ver Deus em você, vão pedir alguma coisa, você não vão acreditar nem no que você prega. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: meu Deus, faz tanto tempo que está na igreja, mas continua do mesmo jeito, não mudou nada. Em outras palavras, não colocou o Espírito Santo em primeiro lugar. A convenção não é levantar a mão, a convenção é guardar a palavra de Jesus. Diga glória a Deus. Muitos crentes pensam, Júnior, que aceitar Jesus é levantar a mão. Deus não precisa de mão não, Deus precisa de obediência. Segundo a minha intenção, o crente tem que ter boas intenções. Se nós se convertemos, nós temos que ter boas intenções. Se nós se convertemos e o nosso pensamento ainda é mau, o nosso coração ainda guarda mágoa, guarda ódio, guarda ressentimento, o nosso coração ainda é um coração que se irrita com qualquer coisa, me desculpe, você não colocou ainda a presença do Espírito Santo em primeiro lugar. Porque é impossível. Os frutos do Espírito Santo na vida de uma pessoa, a primeira palavra do fruto se chama amor. Como é que nós mostramos que colocamos o Espírito Santo em primeiro lugar? Quando nós amamos. Agora não é amar a quem te dá presente não, viu? Não é amar quem te bate palma não. Não é amar quem vai deixar um pedaço de bolo para você não. Você vai ter que amar a quem te persegue, a quem fala mal de você. Você vai ter que amar as pessoas que não gostam de você, porque quem tem o Espírito Santo não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda ressentimento, porque o que está em você é muito maior do que o diabo. Diga glória a Jesus, que é o amor de Deus, é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, irmão, não consegue, ainda que queira, não consegue. Quando você tem o Espírito Santo, você não consegue guardar mágoa, você não consegue guardar ódio. Quando você tem o amor em você, você consegue olhar no olho do seu irmão. É verdade ou não é? Porque quando você tem amor, você tem o quê? Alegria. Você vejou ela todo sábado, né? É nossa mamãe, né? É na quinta. Toda quinta-feira ela faz aquele bolinho com amor. Ela não é? Chazinho de camomila. Mas olha a preocupação do amor. É verdade ou não é? Passa ali o dia no fogão fazendo ali. Mas qual é a preocupação? De cuidar dos seus irmãos. Então, levar o chazinho, levar um bolinho. Isso é amor, irmão. Se não tivesse amor, elas iam levar concreto para o povo comer. Cascai. Quem quiser que leve. É verdade ou não é? É. Aí você acha que ela não gasta não para levar? É verdade ou não é? Não, mas eu estou falando do amor. Porque se não fosse, essa não levava. E se levasse, era só para tu e nosso irmão Alandoga. Né? Porque a senhora tem amor e tem aquela alegria de fazer. Ou vou levar para os meus irmãozinhos um bolinho, né? O amor, a gente se preocupa uns com os outros, né? Então, quando você ama, você tem alegria. Quando você tem alegria, você tem o que? Tem paz. Todo cristão que tem amor, que tem alegria, ele tem o que? Paz. Pergunta para o seu irmão: você tem mágoa no teu coração?
Diga, pois se você tem, expulsou o Espírito Santo de você. Então, se eu tenho amor, tenho alegria, tenho paz, eu também tenho lugar Você é longâmo. Sabe o que é isso? Você é tardio em si, irá. Você é uma pessoa que tem controle. Você não joga a tua coroa no lixo fácil. Tem mulher que briga com o marido e diz: eu não vou para a igreja. Tem marido que briga com a esposa: eu não vou para a igreja. E Jesus tinha nada a ver? Jesus é culpado, é? Perde o emprego, não vou mais para a igreja. Jesus é culpado porque perdeu o emprego. Tomou uma topada, não vou para a igreja mais. E ainda diz Ave Maria. O verdadeiro amor não ama porque ele dá, ama pelo que ele é. Diga glória a Jesus aí. É o verdadeiro amor. Você ama, Júnior? Não, mas não é nessa área que eu estou perguntando, não. É Jesus, viu? Eu sei que essa área você ama. Então, olha para seu irmão, diga: você quer ser confundido? Quer ser confundido? Melhor que não. Antes, com toda a confiança em Cristo, será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo. Olha aí. Engrandecido no meu. Em outras palavras, ele diz: aonde eu passar, eu levarei o testemunho de Jesus na minha vida. Diga glória a Deus. Aonde eu passar, Satanás vai ter que baixar a cabeça e vai ter que dizer que eu sou daquele lá de cima. Diga glória a Deus. Aonde eu for, Satanás vai ter que esfregar o focinho no chão e dizer que eu tenho a presença do Espírito Santo. Você não será envergonhado. Mas quando o diabo olha para você e diz: você é meu, você me dá lugar, você faz isso, você faz aquilo, você será confundido e envergonhado. Mas quando o diabo olha para você e diz: se afasta de perto de mim, porque você é daquele em cima, o nome de Jesus é glorificado no seu corpo. Diga glória a Jesus. Uma vez manifestou um demônio aí numa igreja. Aí passaram de 7 horas, tombou até 8h30, Júnior. Aí com pouco tempo eu vi a porta lá de casa fazer pontão, 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 pontão. Eu digo: oxe, o que está acontecendo? Aí eu abri a porta. Aí o líder disse assim, o pastor disse: ei, Berg, eu vim aqui porque... então chega, eu fico contente, sabe? Eu fico contente, Júnior, porque aí se cumpre essa palavra na minha vida aqui, ó. Não serei confundido, né? E aí serei antes com toda a confiança em Cristo, será tanto agora como sempre engrandecido no corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aí quando chega lá batendo na porta, disse: ei, eu vim aqui porque eu sei que Deus está na tua vida. Diga glória a Jesus. Olha aí. Aí eu fiquei todo fofo, igual aquele bolo que a senhora fez. Eu digo: rapaz, eu estou ouvindo uma coisa dessa, Jônio. Uma igreja, um pastor, uma igreja pedindo ajuda a um pastor, dizendo que Deus está na minha vida. Aí eu fiquei fofo. Eu digo: eu vou para envergonhar o diabo. Diga glória a Deus. O diabo tinha bagunçado a igreja todinha. Aí eu cheguei lá. Demônio, chegou o comandante.
Chegou aquele que não é confundido, diga agora a Deus. Chegou aquele que guarda a palavra de Deus e que tem o Espírito Santo na vida dele. Eu digo, demônio, acabou agora a cachorrada, pega a mala e vai embora. Ele pegou a mala e foi embora, diga glória a Deus. Ele disse, eu vou sair porque agora chegou aqui um homem de Deus. Eu vou embora porque chegou um que guarda a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, que não tem de que se envergonhar. Aí eu saí todo fofo, eu digo, não, Júnior. Eu quase não durmo, Júnior. Eu quase não durmo de alegria. Você vê demônio me confundindo aqui? Você vê demônio aqui batendo na minha cara, cuspindo, me envergonhando aqui, você vê? Não vê não porque eu tenho a presença do Espírito Santo, diga glória a Deus. Você não vê não porque eu guardo a palavra de Deus verdadeiramente. Você não vê não porque eu não tenho de quem me envergonhar. Rabão da bacão da rabás. Não tem não, tem de jeito nenhum. Eu brigo com qualquer demônio. Levanta um pouquinho, Júnior, que eu já estou fofo. Tu tá ficando fofo? Já tá? Por isso que vale a pena guardar a palavra. Até no cemitério, quando nós passamos, os demônios saem correndo. Pergunta a Mário se não é. Você só vê demônio correndo por cima das catatumbas. Vai de Satanás. Até os defuntos agradecem quando nós passamos por lá, João. Oh, meu Deus, tomara que Malho mais Berg passe toda noite aqui. Menos nós temos uma paizinha, os pais de santo, macumba, não sei, quando nós está lá, até os macumbeiros correm. Agora preste atenção, a dificuldade de colocar o Espírito Santo em primeiro lugar é a falta de desejo de morar onde? No céu. Irmão, quem não está preocupado com o céu, se nós não estamos preocupados com a nossa salvação, já era. Você nunca vai obedecer a Deus. Sempre vai colocar obstáculo. Não, eu faço o que eu quero, Deus não manda em mim. Tá certo, depois tu vai ver se Deus não manda, né? Na hora que estiver de frente do tribunal de Deus e que Deus abrir aquele livrão dele com o livro da morte e o livro da vida, aí o anjo vai dizer assim, Senhor, olha, tá aqui não. Ah, tá não? Aí você vai ver, eu vou ver se ele tem poder ou se ele tem autoridade ou não de mandar em nós. Aí ele vai mandar amarrar de pé e mão e ainda jogar no inferno, irmão. Aí ele diz assim, aí ele olha para nós, Júnior. Aí diz assim, ô irmão Júnior, meu filhinho, meu filho foi fiel na terra. Meu filho deu muito de comer a Sara. Então, porque meu filho fez coisas boas lá na terra, venha para a casa de papai. Não é? Deixou as festas, as bebidas, as negas, as jogatinas, as cachaça, né? Deixou de ser enjoado. Venha para a casa de papai. Olha aí. A Júnior todo fofinho, né, irmã Júnior? Oh, meu Deus, ganhei minha salvação, né? Acaba já trabalhando num sol quente desse, irmão Júnior, ainda ir pro inferno, tá lascada, não? Então essa dificuldade de colocar o Espírito Santo em primeiro lugar é a falta de desejo de ir pro céu com ele. Porquanto o homem tem maiores desejos pelas coisas terrenas. O nosso desejo carnal sempre nos impulsa a fazer as coisas carnais, os desejos carnais, e nunca os espirituais. Aí, por nós querer as coisas terrenas, aí vem a consequência da desobediência. Pastor não manda em mim, quem manda em mim é Deus. Mas se o pastor prega a palavra de Deus, quem manda é o Senhor Jesus, é verdade ou não é? O pastor é apenas um canal, vamos dizer assim, a jumentinha de Balaão para trazer a palavra, é verdade ou não é?
Mas se não obedece o pastor, vai obedecer a Deus? Sim ou não? Não. O pastor prega para se desviar ou para ir para o céu? Você já viu eu pregando aqui para tomar cachaça? Raparigar? Roubar a galinha do vizinho? Dar tapa na cara do outro? Mentir? Ir para centro de macumba? Eu só prego para ir para o céu. É verdade, André? Mas a palavra de Jesus não deve ser dura no nosso coração, pesada, ela tem que ser leve. Quando Deus fala conosco, a gente diz: Senhor, muito obrigado, Senhor, por abrir meu entendimento, meu coração. Olha aí. E bem-aventurados são aqueles que Deus coloca o espírito do arrependimento. Você sabia disso? Porque se Deus não colocar o espírito de arrependimento dentro de você ou dentro de mim, nós vamos para o inferno. Você pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, você pode ser pastor, você pode ser presbítero, você pode ser obreiro, você pode ser levita, você pode ser o que for, mas se Deus não colocar em você o espírito do arrependimento, você ainda vai para o inferno. Eu ainda vou para o inferno. Está lembrado daquela palavra que Deus falou? Que muitos vão chegar diante de Deus e vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônio. Oxê, expulsou demônio. Senhor, em teu nome eu profetizei. Oxente, Mário profetizou, Mário. Senhor, em teu nome eu falei em línguas, tive revelações, em teu nome eu trouxe muitas pessoas para a igreja. Aí Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Aí você vai dizer: oxê, como é que eu expulsei demônio, falei em língua, profetizei, tive revelação? E o Senhor está dizendo que não me conhece? Aí Jesus mostra a palavra-chave: você que comete pecado, você que é desobediente, você que não dá ouvido ao pastor, você que não dá ouvido à palavra, você que não guarda os meus caminhos, você que não coloca o Espírito Santo em primeiro lugar, você que toma a decisão errada, que não pergunta a Deus se pode ou se não pode, irmão. Então nós temos que colocar o Espírito Santo em primeiro lugar, e se você aprender a fazer isso, você é bem-aventurado. Diga glória a Deus, porque você não será envergonhado. Pergunta para seu irmão: quer ser envergonhado? Ou não quer ser envergonhado? Diga: se quer ser envergonhado, continue fazendo besteira. Agora, se não quer ser envergonhado, você guarde a palavra de Deus. Ô irmão, é tão bom guardar a palavra de Deus. A gente tem paz, tem ou não tem? Imagina que eu era antes um instrumento do diabo. Eu bebia, eu quase virei Salomão, só via nos cabaré, raparigando. Piauí, Pernambuco, Ceará, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Todo canto. Só andava com um litro de cana ao redor, uma pistola de um lado, um punhal do outro. Era correndo dentro das favelas, os cabos atrás de matar. Você morava em casa de traficante. O bicho era ruim. Mas aí o Espírito Santo, que é o oleiro, pega o vaso ruim e começa, ó, a quebrar. Diga glória a Deus, ó. E coloca o espírito do arrependimento. Porque imagina essa mesma autoridade que eu tenho para fazer as coisas de Deus, imagina eu fazendo as coisas das trevas. Hã? Imagina se o bicho era bom. Só faltava criar asa e voar para o mar, né? Que o pessoal diz que quando vira cobra, serpente, aí voa e cai lá dentro do mar, né? Para não cair. Se cair numa cidade, mata o povo tudo. O pessoal fala isso, né? Mas olha a transformação que Deus fez na minha vida. Eu tinha legiões de demônios. Eu tinha legiões. Eu era macumbado do pé até a cabeça. É tanto que quando eu aceitei a Jesus, o demônio foi na minha casa dizer que não era para eu ser crente. Você acredita nisso? Acredita quem quiser. Ele foi lá conversar comigo, cara a cara. E ele me pegou de tal maneira que o quarto ficou todo preto. Foi como um estrondo. E eu caí no chão de joelhos. O Espírito Santo disse: olha, levanta a mão e manda ele embora, que ele vai. Diga glória a Jesus. E ele
Não é brincadeira, irmão. E fora as ameaças, né, Júnior, que nós tem. Júnior diz, pastor, eu vou pegar as lutas, mas o senhor, vou colocar os meus pinhas colados com o teu. Eu digo, não faça isso não, Júnior, que tu morre. Ele disse, morre nada, pastor. Não deu uma semana, Júnior estava com depressão. Aí Júnior disse, pastor, me perdoe, eu não quero mais não. Deixa eu tirar meus pinhas, pastor. Eu disse, vá, meu filho, vá enquanto é tempo. Tava Júnior desse jeito. Aí eu fui levar vitamina para ele. Aí eu tomo uma vitamina aqui, irmão Júnior, e ele disse, rapaz, eu tava até de ir embora para Natal. Oh, meu Deus, não aguentou uma semana. Já tá. Irmão Júnior, para galinha não pode correr atrás de pato não, que se lasca, viu? Deixa para o ungido de Deus. Eu aguento cacete no lombo mesmo. Nasci para isso. Então, está terminando. A dificuldade de colocar o Espírito Santo em primeiro lugar é a falta de desejo de morar no céu. Porquanto o homem tem maiores desejos pelas as terrenas. Consequentemente, pecado contra o Senhor. Por isso, é necessário o homem desejar as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Olha para o Senhor e me diga, deseja o que é lá de cima. Tira os olhos do que é de baixo. Porque enquanto você estiver olhando para baixo, Deus não pode te abençoar. Mas no dia que você olhar para cima, aí Deus te abençoa. De onde virá o meu socorro? Que fez o céu e a terra. Então seus olhos têm que estar voltados para cima. Ó. No dia que você fizer isso aqui, ó, igual a Pedro, você afunda. Você vai naufragar. Então por isso que você tem que estar aqui na rocha. Aí o vento, pá, e você, ó, você pode até se estremecer, mas sua casa não cai. Diga glória a Jesus aí. Porque você colocou o Espírito Santo em primeiro. Olha, Malho, enquanto estava colocando a maconha, enquanto estava colocando as confusões, as coisas mundanas, a vida de Malho era de mal para pior, era ou não era, Malho? Mas depois que colocou o Espírito Santo em primeiro lugar, você vê Malho, ele tem tanta preocupação em pecar, que se ele der uma cuspida no chão, ele diz, pastor, foi forte. Essa cuspida que eu dei, pastor, você acha que o Espírito Santo se entristeceu com ela? Eu disse, não, Malho, foi leve, foi bom, tá bom. Aí, então tá bom, pastor. Tudo que ele vai fazer, pastor, rapaz, eu pensei assim, é pecado, pastor. Eu disse, não, meu irmão, tu tá uma benção. Diga glória a Jesus, olha, a preocupação, olha. Sabe por que ele tem medo de ferir o Espírito? Ele tem medo de entristecer o Espírito? É sinal que ele colocou o Espírito Santo em primeiro lugar. Meus parabéns, Mário. Colossenses 3, 1 e 2 diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde, Júnior? Do céu. Se você ressuscitou com Cristo no batismo das águas, buscai o que é de cima e não de baixo. Aonde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas lá de cima e não das que são da terra. Se você não perder, se eu não perder aqui, nós não vamos ganhar onde? Vocês não têm ideia, irmão, tanto de coisa que eu já abandonei. E não teve dificuldade para mim não, viu? Foi uma facilidade, porque eu amei a Deus de coração. Não precisava nem pastor falar. O próprio Espírito Santo falava comigo pessoalmente. Meu filho, largue disso. Eu disse, tá bom, pai, eu vou largar. Meu filho, deixa isso aqui também. Tá bom, pai, eu vou deixar. Isso aqui também. Não, tá certo, papai, não tem problema não. Essa aqui, eu disse, tá certo, faça logo uma limpeza geral mesmo. Agora, quando nós permitimos que Deus toca aqui, mas aqui não. Aqui não, Senhor. Então Deus só pode tirar esse resto aqui, se primeiramente tirar isso aqui, ó.
Se não tirar, se não conseguir, você perdeu sua bênção. Você perdeu sua salvação. Eu perdi a minha salvação. Olha o irmão Zé. Irmão Zé, uma vez um demônio manifestou aqui, ainda me lembro, irmão Zé. Aí estava sua netinha sentada aqui, estava o marido dela aqui. Era uma mulher de São Paulo. O demônio olhou aqui e disse: esses dois aqui já é meu. A fé está deste tamanhozinho. Mas esse velho lá, eu não posso tocar nele não, olha. Esse velho tem fogo. Esse velho tem o Espírito Santo, ele guarda a palavra. Ele negou esse mundo podre. O diabo diz: desses dois eu toco, mas nele eu não toco. Não deu uma semana, se desviaram. E olha o irmãozinho aqui cantando o hino da vitória. Porque colocou o Espírito Santo em primeiro lugar. O diabo conhece quem tem e quem não tem, viu, Júnior? Será que nós tem, Júnior? Hein, Josué? Será que nós tem? Será que o gadareno vai olhar para nós e vai dizer que nós seremos confundidos, Júnior? É. Aí tem um que diz: ei, o pastor rouba o dízimo da igreja, mas eu brigo com os demônios e pergunto: se eu estiver roubando, me escandaliza aqui, eu não vou ser envergonhado? Só para terminar, meu Júnior, suba só mais um, se tiver aí. Eu estou muito enjoado, gente? Estou não, né? Hoje eu estou uma benção, não estou? É porque eu tomei o chazinho de camomila. O chazinho de camomila deixa a gente mais, né? Mas é o Espírito Santo. Eu bato, mas assopro. É ou não é? Você dá papai. Tá bom, meu bichinho. Chega. Júnior chorava direto, eu assoprar, né, Júnior? Quando eu bater em tudo. Batalhe contra si mesmo. Isso aí é para vocês, ó. Batalhe contra si mesmo. Comece a desejar o reino de Deus para a sua vida. E não brinque com a sua salvação, pois a oportunidade você está única. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6,33, para terminar. Pois que aproveita um homem ou mulher ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação, sua alma. O que adiantou, gente? Adiantou? Eu estava vendo essa semana, irmão, um casalzinho, foi malho. O caba com uma tornozeleira no pé, uma moça linda, rapaz. Tinha tudo para ser feliz. E os caras, mandaram brasa. Aí tava lá a bichinha com a carinha para cima. Olhe. E o outro lá com o capacete dentro morto. O problema não está ali, viu, Malho? O problema é quando o espírito sai do corpo. Aí não tem mais lanche, não tem mais almoço, não tem mais dormida, não tem mais aquele colchãozinho que a gente se deita com ar-condicionado, não tem um lanchinho de tapioca mais, é verdade ou não é? Não tem agora lá, é fogo no rabo, é verdade ou não é? É os demônios pendurando em gancho, e tome brasa, e tome tortura no inferno, e o caba gritando: oh meu Deus, já era. Enquanto nós tiver vida, ainda tem chance. Mas na hora que for dormir e o espírito sair do corpo, acabou. Não adianta, não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem mais irmão, não tem mais marido, não tem mais filho, não tem mais padre, freira, pastor, não tem vela, não tem mais nada. Agora segue-se o juízo aí. E vamos ficar de pé, que eu não quero ir para o inferno.